Tem a ver com a satisfação do momento de comprar. A finanças, ela é totalmente ligada às emoções. Só que enquanto a pessoa não identifica isso e não entende isso, fica muito difícil ela construir a escalada financeira dela. Eu coloco como empreendedor, não aquele que é dono de empresa ou que está se metendo a abrir alguma coisa, mas aquele que faz a análise responsável do que está montando, por que vai montar, quanto tem, quanto vai investir, em quanto tempo espera retorno, que faz um plano de negócios. Autoconhecimento, né? É fundamental. Sim. Mas o autoconhecimento sem atitudes continua estéril do mesmo jeito. Mesma coisa. Né? Seja bem-vindo a mais um podcast Caminhos para o Seu Sucesso. E antes de apresentar o bate-papo de hoje, super legal, vamos falar da influência das emoções nas finanças, assunto que você não conhece, super legal. Antes de eu apresentar minha convidada, curte aí embaixo, deixa seu comentário, compartilha, que assunto de altíssimo nível. Minha convidada de hoje publicou livro, empresária, palestrante, algumas pós-graduações ao longo do caminho. Eu vou deixar a Valdenice Alves, olha que legal o livro dela. Valdenice, por gentileza, se apresenta para o nosso pessoal. Olá, boa noite, que honra, obrigada pelo convite. Eu já vou te interrompendo, que honra minha te receber. Por favor, se apresenta. Ai, obrigada. Meu nome é Valdenice Alves, eu sou empreendedora, formada em administração de empresas, realmente com algumas graduações, a última aí saiu na pandemia, que foi Educação Financeira, e autora de um livro que mexe muito comigo, porque o tema dele é Avance, o Mar se Abre. E para quem me conhece, sabe da minha história, das dificuldades, quantas vezes eu tive que avançar, né? E atravessar os mares que a vida aí me colocou. Então, esse nome mexe muito e conta a minha história e a minha escalada financeira. E palestrante também, me aventurando aí para esse universo de palestras. E agora aqui, com esse bate-papo. Palestrante, eu sei que eu estou falando, palestrante concorrida. Ô Val, o assunto que você se propôs a trazer para a gente é até um pouco antagônico. Finanças exatas e emoções. Como é que funciona essa fusão? Como é que essa mescla dá liga? Joel, você já viu dinheiro sair da carteira e sair fazendo coisa que não é muito boa para ele? O dinheiro, ele pega e tem vida própria, ele sai da carteira e sai fazendo a gente pega o dinheiro para fazer as cacas, né? Exatamente. Então, sou bom nisso, hein? Então, se é nós que pegamos o dinheiro para fazer algo com ele, ele respeita as nossas emoções, o nosso pensar, as nossas atitudes. Dinheiro não tem vida própria. Nós sabemos, acho que é de comum acordo isso, que dinheiro não traz felicidade. Ok, né? Até aí, ok. Só que ele traz as oportunidades. Prossiga. Tá? Depois eu vou... Vamos, prossiga, vamos lá. Ele traz as oportunidades. Então, se você não tiver a governança nas emoções do seu dinheiro, no momento que surgem as possibilidades e as oportunidades, você não tem para fazer seus investimentos, galgar a sua escalada financeira. Eu tenho uma amiga que no final da palestra dela, ela fala muito isso. O dinheiro não traz felicidade, mas pagou a morfina no final da vida do meu pai. Tá. Então, o dinheiro, nós precisamos dele, é necessário, vivemos num mundo capitalista, né? E ele é totalmente ligado às emoções. Tá, totalmente. E aí dá uma brecha muito bacana, que aliás não tem nada de bacana, né? Porque agora que você falou da morfina, logo me veio na cabeça a descarga de hormônios, de adrenalina, do prazer de você comprar, que algumas pessoas elevam isso num nível muito mais alto que o normal. Tem a ver com ansiedade, tem a ver com saciar essa ansiedade, tem a ver com a satisfação do momento de comprar. A finanças, ela é totalmente ligada às emoções. Só que enquanto a pessoa não identifica isso e não entende isso, fica muito difícil ela construir a escalada financeira dela. O que é uma escalada financeira? Vai. A escalada financeira, ela começa na juventude. Enquanto você é criança, você não se preocupa com nada, com grana, com nada, né? Ok, aprende lá com a família como economizar, que é legal, né?
é um assunto também muito importante, que a criança tem que participar, né, dessa organização financeira da família. Mas a sua escalada começa quando você começa a se preparar para o mundo adulto. Porque você vai buscando as suas habilidades, né, estudando para sair da casa dos pais, tá. Então, quando você realmente está adulto, você já tem que estar iniciando essa escalada. Porque essa jornada, ela não é tão longa, né? Ela chega aí aos 55, 60 anos, ok. Você já tem que ter feito essa escalada financeira. Ah, Val, mas existe data para fazer a escalada financeira? Não, não é isso. Nós dizemos assim, se um jovem hoje ele conhece o meu conteúdo, conhece do que eu falo e segue as etapas e segue essa escalada financeira, é muito mais fácil de quem não conhece. É mais tranquilo você ganhar 1 milhão ao longo de 20, 30 anos do que ganhar 1 milhão ao longo de 5 anos. E se nós não construímos essa escalada financeira, eu já estou lá com o pezinho na terceira idade, né? Então, se eu não faço isso na minha vida jovem, na minha vida, né, adulta, que é o momento de eu construir minha escalada financeira, eu vou dar trabalho para meus filhos. Então tá, vou te provocar. Começa na vida adolescente. Exatamente. Tá, só que paradoxalmente, quando teoricamente nós estamos mais maduros, com mais conhecimento, com mais informação, segundo você, nós estamos justamente na reta final de trilhar essa escalada financeira. Na verdade, se você construir a sua escalada financeira de acordo com o meu método, que é o método AGEM, quando você chegar nessa idade que eu estou, que é a terceira idade, você vai usufruir do que você conquistou. O que a gente precisa conhecer do seu método? Vamos bater papo, porque é longo. Vamos lá. O que acontece? Primeira coisa, para você entender, lidar com essas emoções, você tem que se conhecer. Que aí cai no que todos esses coaches estão falando, né? De tudo, para autoconhecimento, para autodesenvolvimento, você tem que se autoconhecer. Então, primeiro, qual que é o seu perfil financeiro? Você sabe, Joel? Não faço a menor ideia. Ah, sei. Gosto de gastar. Então, todo o perfil financeiro, então nós temos o gastador, nós temos o conservador, que é aquele que só quer guardar, nós temos o descontrolado, desequilibrado, e nós temos o financista. Tá? Temos esses 5 tipos de perfil financeiro. Só que quando eu não tenho clareza de qual é meu tipo financeiro, eu não sei onde melhorar. Porque eu não tenho clareza, eu preciso ter clareza. Em tudo na vida nós precisamos ter clareza. Em tudo. Para escrever um livro, eu preciso ter clareza do que eu quero transmitir nesse livro. Né? Tudo é clareza. Daqui 5 anos, onde a Valdenice quer estar? Eu tenho que ter clareza. E com a sua vida financeira é a mesma coisa. Então, quanto mais rápido esse jovem, esse adolescente, por isso que eu bato na tecla que a educação financeira tem que estar nas escolas e não está. A educação financeira ligada às emoções tem que estar lá, na base curricular, lá desde o prezinho. Porque a criança tem que entender isso. Imagina você já falou para mim que gosta de gastar. Não, mas assim, foi mais para dar deixa. Eu me acho, de verdade, eu vou aproveitar e já pedindo diagnóstico, conseguindo consultoria de graça, tá bom? Não, eu me acho muito, muito planejado, muito comedido. Eu não sou chegado a muitos excessos de marca, de grife. Aliás, para essas coisas eu sou bem conservador. Isso é importantíssimo. Eu procuro planejar muito meus gastos com relação a ganhos futuros. Porque o equilíbrio é fundamental. Porque não adianta você aprender um método e falar, bom, a partir de hoje eu não gasto R$1, não tomo mais cafezinho na padaria, vou só guardar. Não é isso. Por quê? Você tem que ser jovem, tem que se divertir, tem que fazer todas as coisas junto, né? A vida é um equilíbrio. Você tem que estar trazendo tudo junto. Se eu não tivesse feito tantas viagens com meus filhos pequenos, eu não teria curtido a infância deles. Se eu não tivesse feito tantas viagens com meus netos, não teria curtido a infância deles. Então, assim, tudo é o equilíbrio. Mas um equilíbrio com autoconhecimento. E não aquela coisa da empurrar, achar um culpado. Ai, as pessoas adoram isso, amam né? o culpado. Não vai na academia porque a amiga não foi, né? Não fez tal investimento porque a outra amiga achou que não era bom fazer, então não fez. Não, e culpam as coisas que não aconteceram e as que aconteceram. Sim, também, né? Nunca é deles, é sempre terceirizado. Então, eu tive um mentorando
que ele tem 45 anos, e ele me disse assim: Val, minha família financeiramente é uma catástrofe. Meu pai, minha mãe, o jeito que eles viviam. E eu falei: quanto tempo faz que você fez 18 anos? Porque em algum momento você tem que romper isso, né? Você tem que entender que aquela família, ela deu o melhor que ela podia. Sei lá que forma foi. Mas se você tem a clareza, tem o conhecimento, vai chegar um momento, opa, agora eu tenho 18 anos, eu sou maior de idade, agora eu vou seguir a minha escalada financeira. Não vou vir nessa bola de neve, mas é clareza. Então, se você não identificar... Agora, imagina você, um gastador casado com uma poupadora. O conflito que isso vira. Aí depende de quem fala mais alto nessa história para dar os entendeu? rumos. E o objetivo do método, o que é? Clareza, entendimento. Então, o que o gastador tem de ponto positivo? O gastador, ele é rodeado de amigo. É um ponto positivo. Não é? Quem não gosta de ter um amigo gastador? Você fala para ele: vem jantar aqui em casa, traz um vinho. Ele já aparece com 3 pizzas, 2 garrafas de vinho. Entendeu? Agora, aquele que é o conservador, aquele que não gosta, nem aquele que gosta de poupar, ele vai levar uma pizza só e uma garrafinha de vinho só. Então, assim... Se não levar, tubaína. Exatamente. Então, todos os perfis financeiros, que é muito diferente de perfil de investidor. Nós não estamos falando de perfil de investidor. Nós estamos falando de perfil financeiro. Então, todos os perfis financeiros, eles têm, dentro das suas características, pontos fortes e pontos fracos. Todos eles. Então, quando você passa a entender, você vai pensar: o que eu tenho que melhorar? Porque senão a minha escalada financeira não vai decolar. Como você identifica esses perfis? Baseado em que fatores você identifica, você diagnostica: olha, fulano é mais gastador, fulano é eu não vou lembrar financista. De todos. Um é financista, outro é conservador, outro é gastador. Repete, até para a gente memorizar. Nós temos o gastador, o poupador, o desequilibrado, o descontrolado, que é diferente. Você não falou desses dois ainda. Isso, e o financista. Por quê? Como que eu identifico? Quando a gente aplica o método AGEM, né, que a gente faz a mentoria, a pessoa tem que preencher um certo questionário para que eu possa, junto com ele, identificar. Porque todos nós temos, às vezes, mais que um. Mas né? algum que prevalece, mas né? tem um que prevalece. E é nesse que prevalece, se ele não é o positivo para aquela construção. Aí você montou uma avaliação para identificar esses casos? Para identificar esses casos. Por quê? Se a pessoa não se conhecer e se aceitar, ela tem que aceitar: não, beleza, minha mulher é poupadora, eu sou o gastador, beleza. Onde é que está minha parcela que esse trem aqui não está funcionando? Que nós não estamos conseguindo fazer a escalada financeira. Me fala do desequilibrado. Acho que está mais fácil de eu me engatilhar no desequilibrado e no... Desligado. Estou nos dois. Porque o desligado, ele não sabe bem quanto ele ganha, ele não sabe bem quanto ele gasta. Né? Aí ele gosta sempre que alguém domine isso. Então, se é uma pessoa casada, geralmente Esse é um cara de pau, na verdade, né? Na verdade, ele leva, sabe? Ele vai levando. Só que se alguém chegar nele e falar assim: pai, compra tal coisa, ele não vai falar não. Porque ele é desligado, ele não faz planejamento. Ele simplesmente fala: beleza, tem cartão? Passa cartão. E qual é a diferença do despreocupado? O descontrolado. Esse é o desligado. O desligado. O desligado, ele é desligado de tudo. E o descontrolado, ele já desistiu. Ele não faz mais conta, ele não faz nada. Ele vive, paga ali as contas dele, não marca nada, não anota nada. Ele não sabe, se ele tem um carro, ele não sabe nem se o documento venceu ou não venceu. Esse é o descontrolado. Nossa. O desligado, não. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele vai lá, ele faz, mas ele não tem planejamento. Por quê? Quando a gente vai consumir, é que assim, esse tema é tão amplo, eu estou tentando assim. Vamos Quando lá. a gente vai consumir, é obrigatório. Qualquer pessoa, ela tem que se fazer 3 perguntas. Você com você mesmo. Vamos lá. Eu já diagnostiquei, mas prossiga. Eu preciso? Eu preciso agora. Dá para esperar o melhor momento para comprar? E eu tenho dinheiro no meu orçamento para comprar? Se já foi não, que não está precisando para agora, não tenho dinheiro no orçamento,
esquece, não é para comprar. Eu sou mais chato, então, para gastar. Eu não sou gastador. Com certeza, eu não sou gastador. Aí, tá vendo? Você já está se identificando. Não. E assim, é legal que eu tenho certeza que tem quem está escutando a gente já vai conseguindo se colocar nas categorias também. Então, imagine uma criança, um adolescente, que ele foi criado por uma pessoa poupador e por um desligado. Então, o desligado não está nem aí, né? Ele vai levando como dá e como pode. E o poupador, ele só quer guardar, que também não é o correto. Né? O poupador, vamos ali fazer isso? Não posso gastar. Ninguém gosta de ter amigo poupador que só quer poupar. O simpático é quem gasta, né? Você entendeu? Porque assim... Eu sou chato. Porque entra o equilíbrio, né? Então, qual desses 5 tipos é o ideal? É o financista. Por que o financista? Porque o financista, ele consome... Eu jurava que você ia responder outra coisa, mas ele prossiga. consome com responsabilidade, ele tem planejamento, ele sabe como construir a escalada financeira, ele sabe os passos que ele tem que dar. Então, o financista é aquele cara que é legal, é justo, ele entende que para participar de um grupo de amigos ele tem que participar. O financista, então, seria os 4 equilibrados? Equilibrados. Que é onde Sendo que os 4 têm prós e contras? O financista é o equilíbrio. Entendi. Então, quando a gente faz toda a análise dentro do método AGEM para entender como essa pessoa é, elevando ele para esse financista. Agora, tem gente que tem aquele donzinho maior que ele já é um financista. Né? Ele já tem esse ponto de equilíbrio. Entendi. Então, o financista, ele puxei a rédea porque surgiu uma oportunidade que eu preciso investir nisso, porque eu sei que isso aqui, na hora que virar a chavinha ali, vai dar bom para mim. Então, ele deixa de viajar naquele ano, ele deixa de consumir naquele ano qualquer coisa. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Entendi. Entendeu? Eu poderia traçar um paralelo do financista e o realmente empreendedor? Não, porque tem muito empreendedor aí que... Não, mas quando eu falo empreendedor, inclusive foi motivo de alguns podcasts passados nossos já, eu coloco como empreendedor, não aquele que é dono de empresa ou que está se metendo a abrir alguma coisa, mas aquele que faz a análise responsável do que está montando, por que vai montar, quanto tem, quanto vai investir, em quanto tempo espera retorno, que faz um plano de negócios bem montado. O empreendedor que faz esse plano de negócio bem montado, com todas as estruturas, ele é um financista. Aí sim, ele é um financista. Provavelmente você não tem isso medido, acho que não tem nem como. Mas no chutômetro você consegue me dizer... Quantos % da população são financistas, você acha? Cada 10, cada 100 que a gente pegar, quantos são financistas? Baixíssimo. Para você ter uma noção, hoje, Joel, 60% da população está endividada. Ah, mas aí não é só por causa desse perfil, é? Também, né? Não, talvez até influencie. Mas tem uma gama de fatores muito grandes, né? Sabe quantas pessoas fazem alguma coisa para reverter isso? De 60%? 2%. Então, o índice de um financista, ele é realmente muito baixo. Aí nesses percentuais, eu acho que eu posso até dar pitaco, porque aí é um pouquinho na minha área. Porque entra a zona de conforto e as pessoas não querem, reclamam, resmungam, xingam, mas sair da zona de conforto, não, você não mexe na zona de conforto. Exatamente, entendeu? Então, foi o que até no tema da minha palestra do Metamorfose. Só da pessoa estar lá no Metamorfose, ele já está se mexendo. Ele já está querendo algo diferente. Ele já está querendo estar no 2% que faz alguma coisa para que isso aconteça. Entendeu? Mas, na grande maioria, não se mexe. E na maioria... Aceita, cai na aceitação. E não é para aceitação, é para questionamento. Não, e na maioria das vezes, às vezes até nesse sentido que você está colocando, em qualquer outro sentido que envolva a zona de conforto, às vezes até se posicionam, caramba, não tinha me dado conta, nossa, eu faço isso, olha, minha vida financeira está se ferrando por conta disso, ou minha vida amorosa está se ferrando por causa disso, ou minha vida... Identifica, né? Dá aquele primeiro estado. Mas não sai disso. Exatamente. A atitude que seria uma coisa... Bom, vamos lá.
Que é a persistência, autoconhecimento, né? é fundamental. Sim. Mas o autoconhecimento sem atitudes continua estéril do mesmo jeito. Mesma coisa. Né? Então, é bem isso. Muitas vezes, eu faço ali com a pessoa 1, 2 reuniões, ela se identifica, ela percebe e tal, papapá. Só que desanima. E tudo é uma construção. Hoje, se você falar assim, daqui 2 anos eu quero perder 10 quilos, quero estar com X... eliminar X percentual de gordura no meu corpo. Você acha que com 1 mês, com 2 meses de dedicação, você vai resolver isso? Isso, que você demorou 10 anos para ganhar aquele peso todo? Então, é isso. E com a educação financeira não é diferente. Não é diferente, é construção. Mas eu vou te fazer uma pergunta que provavelmente quem está nos ouvindo pode passar para a cabeça. Eu tenho uma resposta para mim disso. Mas não tem sentido nenhum eu ter as minhas respostas e eu não fazer as perguntas para você. Dá para conciliar essa organização financeira, principalmente quando a gente está falando de um jovem adolescente com uma baita vida desacortinando na frente dele, um monte de coisa para viver, um período da vida que ele não vai voltar mais. Você viu que eu vou te provocar agora, né? Uhum. Um monte de coisa acontecendo na vida que, se ele não viver naquele momento, ele não vai viver mais, para ele construir uma coisa que ele vai usufruir dali 5, 10, 20, 30 anos. Não acaba sendo meio que contraditório ele... Deixa eu reformular a pergunta. Ele não vai ter que abrir mão de uma parte importante da vida dele naquele momento para plantar lá no futuro? Aí entra o equilíbrio, né? No equilíbrio, realmente não pode abrir mão de tudo. Então, vou complicar mais ainda. Isso tudo é compatível com felicidade? Nossa, agora eu chutei o balde. Mas assim, o prazer imediato é bom. Mas o prazer construído e atingido um objetivo maior, a satisfação é muito maior. É muito maior. É maior no momento do jovem de 18 anos ou lá na frente? Na hora que ele colheu o fruto, né? Você consegue trabalhar essa ideia legal na cabeça da molecada de 18, 19 anos? Eu fui bem sucedida com os meus filhos. E agora com os netos fala dos seus filhos. Eu fui bem sucedida nessa do plantar esse método com os meus filhos. E agora eu vivo essa dificuldade que você está me dizendo com os netos. Eu tenho um neto de 13 anos. Então, o neto de 13 anos cai dinheiro na mão que ele quer consumir. Até porque você não é diretamente responsável pela educação dele, dos seus filhos, você colocava os patamares mas que você queria. O que eu levo para os meus netos? 13 anos, eu ainda não posso arrochar. 13 anos ainda é novinho. Mas tem que entender já essa construção. Então, se ele ganha no final do ano, sei lá, R$1.000 dos avós, tá, não sei o que, ganhou R$1.000. Não é para ele consumir algo de R$1.000. Ele tem que entender que 30% disso tem que ir para uma reserva. E você trabalha essa ideia com o jovem de 13 anos? Trabalho. Eu começo a ter mentorados acima de 18, acima de 21, porque quando a coisa já começa a pegar. Quanto mais cedo esse adolescente, esse jovem entender isso, mais tranquilidade ele vai ter na vida financeira dele. Não, no futuro, para mim, eu não é tenho nem dúvidas futuro, disso. porque quando ele está com 18 anos, quando aos 21 ele cruzar com um amigo que ele fez a escalada, ele entendeu o equilíbrio e ele está indo lá na marcha dele. Quando ele vê um amigo que ganha o mesmo salário que ele e a situação que esse amigo está, ele vai falar, estou no caminho certo. Eu estou muito, muito certo. Minha mentora foi fantástica. E aí ele não para mais. Por quê? Porque a satisfação de entender isso e colher tudo isso que ele planta, muitas vezes ele é o chatinho da turma, porque não quis ficar indo em festa todo final de semana, ele escolheu um final de semana para ir, né? Quando ele entendeu que ele pode se divertir e, ao mesmo tempo, construir escalada financeira, quando ele vê o pensar dele com o pensar dos outros que pensam no imediatismo somente, e ele vê a diferença que isso está causando, ele fala, nossa, quando eu tiver 30, então eu vou estar... Sabe o que você está falando? Eu estou montando imagens mentais de perfis emocionais na minha cabeça. Quando você trabalha essa ideia com um perfil racional, né, é uma relação de causa-consequência, para mim faz muito sentido. Eu estou tentando pegar um jovem emocionalzaço,
Porque você está conciliando, desde o tema do nosso bate-papo de hoje, a emoção com as finanças. E porque esse descontrole emocional, e o que a gente conhece de gente que Você já viu aquela pessoa que tem um salário razoável? A esposa tem um salário razoável. E eles fazem coisas fantásticas. Não, mas eles aí que eu ia trocam chegar. de carro constantemente, tá sempre com um carro legal, eles fazem viagem internacional. Aí que eu ia chegar. Você fala, mas como que faz? Isso, então, vamos lá. Planejamento. Então, mas se você pega, e é o tema do nosso bate-papo, emoções e finanças. Se você pega uma pessoa cabecinha no lugar, legal, você trabalha uma relação de causa e consequência e faz todo sentido o que você fala. E quando você pega, que você bate muito na tecla de começar cedo, e eu acho que legal, show de bola. Só que as emoções estão afloradas. Né? Se você pegar pela razão, né? As redes sociais, ela te bombardeia. Só um outro adendo. O que a gente conhece, eu tenho certeza que você também conhece, pessoas que descarregam frustrações profissionais, sociais, nos gastos, e pior, você está falando das mídias, mostrando, olha gente, estou almoçando no lugar falando de tal que não tem nem dinheiro para pagar o aluguel de novo. Tem muitos adolescentes que ele briga tanto, às vezes com a família, até na casa conflito, porque não entender os perfis financeiros de uma casa causa muito conflito. E o que a gente não quer é conflito, a gente quer que tenha entendimento, clareza e que cada um esteja pronto para melhorar no que precisa ser melhorado para que isso possa funcionar. Né? Mas muitas vezes esse jovem ele quer tanto, vamos lá, vamos colocar uma coisa aí que acho que todo jovem quer, um iPhone da parafuseta, lançamento, tal. O tênis da marca tal. Só que muitas vezes ele não vai usar as ferramentas que esse aparelho tem, ele não usa nem 10%. É só simplesmente pela satisfação de dizer que tem. Para quê? Para se sentir pertencente a um grupo que tem. Ótimo, show, beleza. E esse lance de você buscar esse pertencimento, ele ferra a sua saúde financeira. E isso é emocional. E isso é totalmente emocional. Totalmente emocional. Ele ferra a sua vida financeira. Eu já morei em alguns condomínios em Birigui e eu ouvi às vezes pessoas falar assim, eu preciso tirar minha filha de tal escola e pôr em tal escola, porque aqui no condomínio o pessoal utiliza mais a outra escola, porque de repente é uma escola mais cara. Gente, não faz sentido isso. Mas todas as mídias, de todas eu estou exagerando, mas nós somos bombardeados de informações para acreditarmos nisso. Nós somos bombardeados de informações para sermos consumistas. Nós somos uma sociedade consumista. E esse consumo pela aparência, pelo supérfluo, pela etiqueta, é uma coisa muito exacerbada. Como conseguir esse equilíbrio emocional mas a pessoa tem que entender que você não me avalia, eu, Valdenice Alves, pela minha bolsa, pelo meu aparelho celular. Você me avalia pela minha construção de vida, o que eu fiz daquela menina que trabalhava na roça, de empregada doméstica, passar cola nas indústrias de calçado e chegando hoje aos 60 com a bagagem que eu cheguei. Você analisa, isso te conecta, isso me conecta a muitas pessoas, né? Não é a minha bolsa. Então, sabe que uma coisa legal que você está falando? É assim, dane-se o que os outros estão pensando ou vão deixar de pensar. Total. Não interessa o que os outros vão pensar ou deixar de pensar da Val, porque ela usa ou não usa determinada marca de celular, determinada... É o que a Val sabe, o que ela é, o que ela construiu, né? Então, quando a gente... E aí volta na autoconsciência que você frisou tanto. Mas, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, ele está ligado a tudo. Se eu não trabalhar um desenvolvimento pessoal numa pessoa, ela jamais vai conseguir ter essa clareza que eu quero passar para ela das emoções ligadas ao dinheiro. Então, o ser humano ele tem que vir com essa construção. Eu quero ser melhor. Eu quero entender melhor. Porque, muitas vezes, a pessoa é até bem sucedido, ele tem um patrimônio até que veio de família, ele tem escolaridade, porque é muito diferente de conhecimento, né? De cultura, opa. Escolaridade é uma coisa, conhecimento é outra. Totalmente. Mas, enfim, ele até tem uma certa bagagem, só que ele tem uma mente pobre. Aí a pessoa fala, não, mas ele tem patrimônio, ele tem uma mente próspera. Não tem, porque quem tem mente próspera é mente construída, é mente com clareza. Qual que é a diferença de uma mente pobre para uma mente próspera?
Você saberia me dizer? Essa é uma pergunta, eu pensei que você Sim. estava introduzindo. Eu estou imaginando a questão da positividade. Como é que você trabalha os seus valores, como é que você constrói as ideias na sua cabeça. Quando você tem uma mente pobre, você só vê dificuldade, você só vê obstáculo, você só reage na ira, você só reage na insegurança. Você não tem nenhum outro tipo de reação que não seja essa. Essa é a mente pobre. E quando você tem a mente próspera, você age só na positividade, você age nos trâmites legais, você age dentro de construção positiva. Então, vou dar um exemplo aqui de mente pobre. Estou devendo lá R$500 para o Joel. O Joel fala assim, mente pobre pensando, vamos pensar que seria uma mente pobre. Eu pego ela na rua, vou fazer passar vergonha, eu arrebento, nunca mais que eu empresto. Nananã. A ira, entendeu? A ira. O que a mente próspera faria se você tiver uma mente próspera? Puxa, tinha um conceito tão diferente daquela pessoa, né? Não imaginava isso dela. Mas ok, já entendi que eu não posso misturar amizade, tal. Aí você tem um cheque dessa pessoa, vamos pensar. Você vai pelos meios legais. Como é que eu vou receber isso? Não é que você é bobo, não é isso. É que sua mente é próspera. Você não vai queimar energia de querer brigar, de querer esbravejar, de querer tal, sendo que você pode colocar essa energia no seu negócio, Isso no faz seu estudo. Tanta diferença. Muita, né? total diferença. Então, essa é a mente próspera. Ela vai pelos meios legais, ela não queima energia que é aquilo. E aí é legal porque a gente está... E ela entende como aprendizado. A mente pobre, ela cai aqui, tomba, xinga, vou matar, vou arrebentar, vou botar na cara dele. No mês que vem, outro amigo pede, ele empresta de novo, ele arrebenta, ele quer arrebentar de novo. Sabe o que é legal? É transformar... Porque não vem conhecimento. E tudo isso que você está falando é totalmente calcado em cunho científico. Quer ver? Pegando as mesmas coisas que você falou e tratando de teoria. Quando você fala assim, mas a pessoa fica no ódio, são sentimentos que ajudam a justificar você continuar remoendo aqueles mesmos sentimentos pela pessoa. Ou seja, você continua na zona de conforto. PNL básico. E quando fica você... na corredinha dos ratos, né? E a positividade, olha, você vê uma coisa? Tá, R$500 faz falta, mas o quanto que eu vou me desgastar para conseguir esses R$500? E o quanto eu vou aprender com essa atitude que eu tive? E se eu insistir nisso... o que eu vou de fato conseguir? E se eu tocar a minha vida? O que eu de fato vou conseguir? Então, a escolha no final das contas, né, Val? Somos nós que fazemos. Mas ela deve para mim, se eu não for... Tá, e você vai barrar a sua vida em cima desses R$500. Nossa, Joel, mas R$500 você não faz... Não é questão do valor, é a questão da frequência mental que você está trabalhando. E tem uma coisa, Joel, que é muito profunda e muitas vezes a pessoa amargura uma vida inteira. Eu, graças a Deus, não cometi assim, um erro dessa plenitude, assim, mas, sabe, de comprar um terreno, pagar por muitos anos e por alguma mudança da economia, perder aquilo, não acontece. Conheço histórias que acontecem, não aconteceu comigo, mas eu conheço. Um carro, pego um carro, não, vai dar, tá dentro do meu orçamento, tudo, mas aí de repente perdeu o emprego, não tá, aí o carro estava metade lá pago, perdeu o carro, tá. Então, a gente prega muito, dentro do desenvolvimento pessoal também, de liberar o perdão. Porque a partir do momento que você libera o perdão para o próximo, a tua vida flui, né? E isso aí acho que é unânime, todo mundo que quer evoluir entende isso. Só que muitas vezes a pessoa não se perdoa. É muito difícil se perdoar. Se perdoar num casamento que não deu certo e que ela sabe que ali se ela tivesse agido diferente, ela não tinha perdido. Numa negociação, no emprego, se ela tivesse investido mais. Então, tem um momento que tem que ter esse encontro, esse mergulho para dentro de você mesmo, que é uma das teclas que eu bato demais com os meus mentorando. Esse mergulho é fundamental, porque ele vai cessar muitas feridas lá dentro. Para você se perdoar. Eu agi daquela forma, com o conhecimento que eu tinha naquele momento e fiz o que eu entendia que era o melhor. Não foi o melhor, mas ok, está tudo bem. Hoje eu entendo que não é o melhor, então hoje eu vou para frente leve. E sabe o que é? Que se a gente quiser, a gente vai encontrar na sua vida, na minha vida, do pessoal da nossa assistência, todo mundo.
Se eu procurar, eu vou encontrar burradas que eu fiz ao longo do caminho. Claro. Né? E eu tenho certeza que a recíproca é Claro. verdadeira, porque a gente somos seres humanos limitados que cometemos erros. Só que todo erro tem algum aprendizado, por pior que seja. E mais, se você não consegue haver aprendizado, nem por isso justifica você ficar preso naquele mundinho. E o que acontece muitas vezes que a pessoa não se perdoa porque ela arruma um culpado, né? Então, tipo, eu perdi aquele carro porque se aquele meu compadre não tivesse falado para eu comprar, como foi do compadre? Meu compadre que me ferrou, né? Você fala isso, Val, porque você não sabe do sócio que eu tive. Exatamente. Então, é sempre... E minha esposa, e minha sogra, e meu vizinho. Exatamente. Então, nós temos que eliminar culpados, assumirmos totalmente a responsabilidade, porque o ato foi nosso. Eu conversando com o mentorado esses dias, ele fez uma importação de uns iPhone e deu ruim lá para ele. Aí ele pegou e falou assim, mas a culpa também foi da minha mulher, que não sei o quê. Eu falei, porque ela também comprou iPhone? Eu falei para ele, né? Aí ele falou assim, não, é que ela falou que eu poderia... Você está simplesmente achando um culpado. Assuma seu erro, que é muito melhor, é muito mais fácil, né? Você sabe que eu fiz um pacto comigo faz uns 4 anos, mais ou menos. Que veio muito a calhar. Tudo que você está falando casa muito com um momento que eu estou vendo uns 4 anos para cá. E eu botei na minha cabeça que eu não me permito, não entra mais na minha vida, nem nada, nem ninguém, nem coisa alguma, que possa, por algum motivo, me trazer mágoa, raiva, nervosismo, tristeza, se dar o direito de usufruir um momento de plenitude gostoso de vida. E é uma delícia você, em determinado momento, por exemplo, recusar determinado trabalho, porque você sabe que isso não é uma vibe legal. Do que eu e isso quero. Faz um bem para a alma. E não é porque naquele momento você não se estressou. Não é porque naquele momento você não vai passar nervoso, não é porque naquele momento você não vai passar raiva, é porque você percebe que você se dá cada vez mais o direito de ser pleno. O tal do equilíbrio que você fala bastante, né? Muito, por quê? Para você construir a sua escalada financeira, você precisa de paz interior, de tranquilidade, Eu acho um absurdo as pessoas que criam os filhos gritando com os filhos. Exemplo, João, vai lá na padaria para mim. Então eu fico pensando, se ela fosse pedir para mim, que eu sou vizinha, ela iria chegar, Val, você pode, por favor, ir à padaria? Se não for muito incômodo. Ir à padaria para mim? Mas ela não me ama. Eu não sou sangue dela, mas ela fala com o maior cuidado comigo. E por que não com os filhos? E a gente vê pessoas aí nessa geração ainda cometendo esse tipo de erro. Não, muito, vai. Não é? Não é? Então, assim, gente. Se o meu filho é a pessoa que eu mais amo, eu tenho que chegar nele, filho, você poderia fazer um favor para mim? Estou precisando que faça isso. Por quê? É a pessoa que eu mais amo. Por que eu vou ser educada com o Joel, vou ser educada com as outras pessoas, se eu não sou educada com os meus? E isso hoje a gente entende, né, de crenças limitantes. Isso causa crenças nas crianças terríveis, né? Terríveis. Mas outro assunto que eu gosto muito de falar, ligado às emoções. Então, vamos lá. Uma coisa fundamental para a escalada financeira. Fundamental. Você já deu partida em carro sem combustível? Ela vai me diagnosticar de novo. Eu já tive esse desprazer. E o que ele faz? E não sai do lugar. Por que não sai do lugar? Porque não tem combustível. Então, para a nossa escalada financeira, a gente precisa ter combustível. O que é combustível, Val? Ter dinheiro? Não. Dinheiro é consequência do seu trabalho, né? Dinheiro é consequência. Mas se nós não termos combustível, nós não avançamos. O que é combustível? O que você imagina que seja esse combustível para me dar esse tique na combustão lá e pegar e eu ir para cima com tudo? O que você acha que é esse combustível na nossa vida da escalada financeira? O que eu preciso ter? Bom, você falou do autoconhecimento, você falou da atitude. Eu preciso ter sonho. Meta. Se eu não tiver sonho, o sonho é combustível. Então tá. Estou aqui hoje, 60 anos, fiz as minhas conquistas, fiz a minha escalada financeira, estou entrando numa zona de conforto, né? Já estou entrando ali. Por quê? Conquistei, trabalhei pra caramba, estou entrando na zona de conforto. Mas acho que talvez eu gostaria de viajar assim ainda. Viajar para onde? Eu tenho que pegar esse sonho e ser íntima dele.
Eu tenho que trazer ele para perto de mim. Então, eu quero ir para onde? Eu quero ir para a Itália. Que região da Itália? Eu quero ir para o norte, quero para o centro da Itália, eu quero tal. Quando eu quero ir? Ai, já estou chegando aí, mais uns 10 anos, eu não aguento nem andar muito em aeroporto, tem que ser no máximo aí 4 anos, não pode passar disso. Beleza, eu começo por meta, eu começo a trazer o meu sonho para perto de mim, eu começo a precificar esse sonho. E quando eu precifico esse sonho, eu entendo, eu preciso fazer mais X mentoria, eu preciso, entendeu? Então, isso me impulsiona. Eu tive uma aluna lá, uma mentoranda, ela falou assim para mim, eu não sonho, eu não tenho sonho. Eu não tenho sonho, por isso que a minha vida eu patino. Eu falo, mas não, onde você quer estar daqui 2 anos? Ela falou, não sei, se eu estiver aqui onde eu estiver, tá bom. Mas se ela não gosto de dó, né? Mas se ela pensa assim, ela procura mentoria buscando o quê? Na verdade, a gente estava no bate-papo, porque ela estava tentando entender o porquê da mentoria. E eu falei para ela, mas se está tudo bem na sua zona de conforto, está tudo bem. Tá tudo bem, não sou eu que vou mexer na sua zona de conforto. Muito bom. Né? Muito Porque bom. assim, ninguém é obrigado a querer dar partida no carro e que ele pegue rápido. Aí ela falou assim, mas eu quero ter. Eu falei, então, se você quer ter, você não está então confortável. Então você tem sonho. Você quer ter o quê? Aí começamos, né? E por final, foi muito legal que a vida dela teve uma guinada, assim, sabe? Ela aumentou a renda dela, assim, em 3 meses, ela triplicou a renda dela. Porque ela realmente começou a identificar. Mas ela tinha dificuldade de ter essa clareza. Você conhece a passagem do Alice do País das Maravilhas? Que fala disso aí? Não. Que tem um determinado momento do filme, do livro da Alice no País das Maravilhas, que ela para numa encruzilhada que parece muitos caminhos. Ela está no caminhão e aparece muitos caminhos com um monte de seta para qualquer lugar. É uma cena famosa do filme até, né? E aparece o chapeleiro maluco, o coelho lá, e pergunta assim... E ela fala assim, mas eu estou perdida. E eles perguntam, para onde você quer ir? Ela fala, não sei, qualquer lugar. Não, eu não sei. Eles falam, se você não sabe, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Os grandes coaches usam isso, né? Para quem não sabe para onde vai, e qualquer aí, direção serve. E tem o oposto, o extremo, qualquer caminho serve. E tem o oposto, e eu acho que você é muito feliz quando você fala nisso, né? Espera um pouquinho. Onde você está bom? Você está feliz? Show de bola! Tem nada de errado com isso. As pessoas falam assim, vocês não podem obrigar ninguém a sair da zona de conforto. Mas espera um pouquinho. Se você está feliz, está bem, não te faz mal, já não é nem zona de conforto. Zona de conforto é aquela situação que você dá um jeitinho de se acomodar, mas que não te traz coisas positivas, está te incomodando, te faz mal. Né? E aí, pintou zona de conforto, eu quero sair daqui. Então, você já começa a ter meta. Sim, né? começa a ter Legal. meta. Então, quando você tem sonho, tem clareza, e não adianta você ter um sonho assim, eu quero viajar o mundo. É muito vago, né? Você precisa trazer ele para perto de você. Eu quero dar uma volta no mundo, beleza. Em quanto tempo? Como? Com De quem? que maneira? Você Ótimo. Começa a ter que trazer, você tem que ter intimidade com isso, né? E quanto mais você afunila, mais palpável fica o sonho. Quanto mais intimidade, mais realista ele vai ficando. Porque senão é aquele sonho jogado, né? Quem sabe um dia eu viajo, quem sabe se Deus ajudar. Deus já te ajudou, você está aqui, está com vida, está com saúde, ok, beleza, agora é com você, né? Deus vai te ajudar o tempo todo, só que faça a sua parte ele não vai fazer. Exatamente. Agora, na vida financeira, uma das coisas que eu pego muito aí, que eu sinto que existe vários bloqueios, é religião também, né? A religiosidade, né? A pessoa tem uma parte lá que as pessoas dizem que é mais fácil um elefante passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Existe lá um comentário desses, né? Então, não é isso. Em João 10:10, Deus nos diz que tenham vida e vida em abundância. E o que é abundância para você ter abundância hoje? Você tem que ter dinheiro, né? Para você conseguir o melhor dessa terra. Então, isso não é contra os valores de Deus. A pessoa tem que entender isso. Deus te quer próspero. Deus não quer você se vitimizando. Na verdade. Deus te quer próspero. Então, religião e religiosidade é muito diferente também. Mudou-se muito já, né? Muito já a forma de conduzir. Mas, infelizmente, eu tenho um caso na família, assim, que a gente já vem num processo de quase 1 ano, quebrando muitas coisas, porque achava que quem é próspero é arrogante, não vai para o céu,
Só pensa na conquista, é muito ambicioso, Ou se sabe subiu quando na eu vida quebrei porque isso? roubou, porque cobrou, Tá vendendo porque... droga, é a primeira coisa que a pessoa pensa, né? Por quê? Porque é embutido isso nessa, é uma crença. Quando eu vim do sítio e que eu fui trabalhar de empregada doméstica, graças a Deus eu fui para uma família assim fantástica. E aqui naquele momento eu entendi que eu ia ser empreendedora. Naquele momento. Por quê? Então eu trabalhava lá no sítio, os patrões, tal, meu pai não tinha terras, ele trabalhava tal. Então a gente via os patrões numa distância muito grande da gente, né? Era um abismo assim. Então nós tínhamos nascido para servir alguém, para fazer algo para alguém. E essa era a crença implantada lá. Mas quando eu venho trabalhar com essa família aqui em Birigui, uma família fantástica, eu a conheci, eu estudava no Regina e ela era minha professora, a mulher que me contratou. E eu tenho prazer de ter amizade com eles até hoje, de poder contar tudo isso para eles, né? Até hoje. Então, quando eu vou para aquela casa cuidar da filha dela, porque eu era muito jovem, e eu não podia ficar sozinha na casa dela com a filha. Então, ela me colocava na casa da mãe dela com a filha para que eu ajudasse. Da idade? Eu era novinha, né? Eu tinha 12 anos na época. Nossa. Então, enfim. E eu já estava no céu, porque eu não tinha mais sol quente na cabeça, tinha água gelada, né? Eu já tinha evoluído pra caramba. Mas quando eu chego nessa família, eu entendi que era uma família humana. Ela era esposa de um grande empresário na cidade, né? Não vou até falar o nome, né? Por favor, se é para falar bem, vamos falar o nome, vamos lá. A Nilce Ferreira, né? Casada com o Bill Ferreira, da Print Bill, da cartonagem. Então, quando eu vou para essa casa, eu vi que eram pessoas humanas, que eram pessoas boas, que eram pessoas como a gente, com um monte de problemas em casa, tal, mas que resolviam com diálogo e que ajudavam o próximo. Então, eu vi que ser rico não era aquela monstruosidade. Não era tão distante assim. Entender. E o que eles eram, né? No caso ali, a Nilce era professora, o marido era um empresário, o irmão dela e os dois irmãos montando a Monte Carlo. Que até esses dias eu fiquei sabendo, que a Yolanda me contou, que o Fusquinha que a Nilce tinha na época, eles financiaram para que eles montassem, né, a participação lá na Monte Carlo. Então, quem vê de fora, os milionários. Mas quando eu vi lá dentro, não, é negociando, financiando carro, botando dinheirinho ali. Eles eram empreendedores. Então, quando eu entendi aquela casa, eu fiquei por alguns anos naquela casa, eu entendi que eu também podia. Eu também era uma pessoa bacana, eu também era trabalhadora, eu também acreditava em Deus, eu também sonhava e era possível. Oh, que legal. E aí eu entendo que eu não posso ficar lá. E aí, ó que legal, alinhavando a sua fala, autoconhecimento, positividade, atitude, e aí você está falando uma coisinha que é fundamental, porque se não virar a chavinha, se essas coisas não virarem a chavinha e você continuar com o que você chama de pensamento pobre, as coisas, você pode ter essas três coisas que elas não caminham, né? Eu poderia pensar assim, eles viajam para vários lugares, né? E ficar aí, eu não posso, eu sou a vítima, tal. Não, eles viajavam, eles sempre trouxeram as lembranças para mim, né? Trazia roupa, uma lembrança da viagem. Então, eu me sentia pertencente àquela casa. E no dia a dia, eu sei que o bicho pegava, porque eles trabalhavam muito. Sabe? A Nilce dava aula no Regina, dava aula no colégio, né? Aquela correria, depois ela ficou grávida das gêmeas e tal. Então, assim, eu começo a entender que são pessoas como minha casa era. Meu pai, muito honesto, cheio de valores, princípios. E porque nós também poderíamos. Ô Val, estamos na reta final, mas tem alguma... Nossa, tem tanta coisa para te perguntar. Nem falei do livro Não, mas você vai falar. Eu tenho tanta coisa para te perguntar. Me dá uma pincelada numa coisa. Legal, essa construção, quanto mais cedo começar, melhor. Eu vou usar você mais um pouquinho, você não desanima ainda não. E para quem já passou dos 50? Para quem já está acima dos 50 anos, que já não tem esse tempo todo de construir. Então nós não temos, né? Porque é a lei da natureza, a única certeza que nós temos, né? De que essa caminhada vai parar em algum momento. Mas assim, todo momento de começar a construir, ela é o momento correto.
Né? Ótimo, que bom ouvir isso. Todo momento, por quê? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Ótimo. Eu já tô com diabetes, tô com não sei o quê, mas agora eu resolvi cuidar da minha saúde. É o momento. Eu não construí a minha escalada financeira, eu não tô tão tranquilo assim como eu gostaria, mas o que eu posso fazer daqui para frente? Ótimo. Nunca é tarde. Entendeu? E o que é mais legal é que a pessoa que está nessa faixa etária, né, acima dos 50, para quantas pessoas ele vai poder multiplicar isso? Porque se ele entendeu, se ele teve a clareza, se ele soube se identificar, ele vai começar... É muito engraçado, porque a gente começa a analisar, né? O sobrinho, o neto, não sei quem, qual é o perfil, onde você tem que mexer. A felicidade passa pela educação financeira, então, Val? Total. Ótimo. Total. Ô, Val, eu gostaria que a Val... Eu não posso terminar esse bate-papo sem falar. Isso aqui é produção em época de pandemia, meus jovens. A pandemia, o que Por você podia gentileza, fazer? Val. Ficar dentro de casa, se lamentando, culpando o presidente por causa das vacinas. Reclamando de tudo possível e imaginável. Então, o que eu fiz na pandemia? Eu mergulhei nas redes sociais, que até então eu só tinha por diversão. Mas, enfim, eu mergulhei nas redes sociais. Eu escrevi 3 e-books. Que legal. O primeiro chama Tá Difícil? Vira o Jogo. Bom, antes de você continuar falando do seu livro, onde é que a gente encontra esses e-books? Já, para não perder a oportunidade. Me chama lá no direct do Insta. O endereço vai estar aqui embaixo, tá? É Valalves, @oficial, me chama lá. Porque quando a pessoa fecha uma mentoria comigo, então ela já recebe os e-books, já tem o livro de brinde, né? É um pacote. Mas a pessoa quer só seu livro, Val. Legal, só me procurar que será uma honra. Mas então, quando você entende que cuidar de dinheiro não é só planilha, é relacionamento, é muita clareza que vem na sua cabeça. Por quê? Se eu batesse na tecla aqui, não, eu sou educadora financeira, eu tenho aqui as planilhas A, B e C para os seus controles, e assim que você conseguir fazer uma reserva de X por mês, você possa passar a ser um investidor de bolsa, disso, daquilo. Não é por aí. A gente tem que mexer antes nas emoções, nas feridas, entender como essa pessoa foi criada. Você sabia, Joel, que o perfil financeiro que você tem hoje tem tudo a ver com a pessoa que te apresentou o dinheiro lá atrás? Seu pai, sua mãe, um tio. É isso que foi te construindo. E muitas vezes é uma construção legal. E muitas vezes é uma construção que nós temos que desconstruir. Entendeu? Para construir novamente. Então, a educação financeira voltada às emoções, para mim, assim, ninguém consegue. Bom, eu nunca tinha, nunca. E olha, eu me considero um estudioso, eu conheço muito da parte emocional, que é minha área de trabalho, de desenvolvimento pessoal, que é minha área de trabalho. Agora, relacionar emoção com finanças é a primeira vez que eu estou vendo. Eu lamento demais que o nosso tempo está curto. Fez sentido? Não, para mim faz muito sentido. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo tá com gostinho de quero mais, está com gostinho de que está faltando alguma coisa, mas a gente tem um tempo. E até porque a gente tem um tempo limitado, Val, eu gostaria que, da forma como você achar melhor para coroar esse bate-papo nosso, o que você deixa de mensagem para quem está nos assistindo? E assim, eu vou agradecer de novo, mas, nossa, que legal. Poxa, pode ter direito a segundo turno, igual a eleição presidencial? A gente pode num outro momento voltar? Podemos ir mais focado, vamos falar só de perfis financeiros, vamos falar do que você Deixa quiser. A sua mensagem. Nossa, que delícia. Coroa esse bate-papo nosso, vai. O nome desse livro, Avance o Mar se Abre, é porque a passagem de Moisés mexe muito comigo, sempre mexeu. Veja que Moisés ficou na frente de um mar, que o faraó atrás, tentando lá invadir, né, o povo dele, destruí-los, na verdade. E eles clamam a Deus. E para acontecer a abertura do mar e Moisés passar, Moisés teve que ter uma ação, uma atitude. Ele bateu o cajado para poder avançar. E avançou. Então, a mensagem que eu deixo é, se você quer cantar o hino da vitória do outro lado, não fique pensando que é só um mar que você vai atravessar. Moisés enfrentou o mar, inventou a peste, inventou muitas coisas.
Então entenda, a ação de Moisés salvou seu povo. E a sua ação, hoje, agora, salva a sua vida e a da sua família. Eu, uma improvável, transformei a minha vida e transformei a vida da minha família. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Sensacional, muito bom. Val, um grandíssimo prazer, uma honra. Espero que você tenha gostado. Eu gostei demais. Tenho certeza que quem está olhando gostou demais. E assim, ó, eu vou pedir bis, eu não sei quando vai ser, nós vamos nos encontrar de novo aqui. Espero ser merecedor de uma nova visita sua. É um assunto grandioso. Ah, não, tem horas para conversar sobre isso, não tem? Muito, eu amo falar sobre isso. E eu quero muito que todos possam se construir financeiramente, emocionalmente, fazer a sua escalada financeira. Eu faço questão de deixar o seu endereço virtual no rodapé, vocês vão achar aqui o arroba. Tem muito conteúdo gratuito lá no Instagram, muita coisa. E mais uma vez, um grandíssimo prazer. Valeu. Tenho certeza que você vai receber muitas visitinhas nos seus Instagram e seus endereços da vida. Obrigado, Val. Gratidão, obrigado pelo convite, tá? Até mais. Parabéns aí pelo trabalho.